Olá, bom dia a todos. Desde que nasci, eu vi falar em três guerras. A Terceira Guerra Mundial, que é a tanta esperada por todos. No século XX houve duas grandes guerras mundiais e falamos desde que eu me entendo por gente que viria a Terceira Guerra Mundial. Mas minha maior concentração sempre foi as guerras espirituais, que pouco se fala, mas quando entro no campo espiritual, eu vejo o meu espírito contemplar em três grandes guerras no universo, onde Deus criou, em primeiro lugar, os anjos. Houve a primeira guerra dos anjos. O anjo Lúcifer tinha inveja de Deus e quis tomar o paraíso. Deus, com a sua onipotência, sabia das possibilidades que viria a ter com a primeira guerra espiritual. Deus, Criador, sendo atacado pela criatura, onde tinha condições de ter uma paz eternamente. Ele quis tomar o poder soberano de Deus, e aí foi a primeira grande guerra, e Deus agiu imediatamente, colocando o arcanjo São Miguel em posição de defesa, e venceu Deus a primeira guerra. Conforme Deus perdeu os seus anjos para Lúcifer na primeira guerra, ele resolveu, na sua onipotência, criar os segundos anjos, que somos nós. Criou os segundos anjos, colocou no paraíso do Éden e fez os procedimentos cabíveis para criar os novos anjos e completar os lugares que foram vagos no paraíso celeste. Então, começou a Segunda Guerra. Satanás, como sempre, querendo tomar os frutos da criação, viu a beleza que era os segundos anjos, tirou dos segundos anjos também a beleza de como era bem feito, como Deus criou os segundos anjos numa posição de santidade. Foi ele, através da serpente, começou a Segunda Guerra contra os segundos anjos. E aí começou a guerra e crescer e se multiplicar. Aí teve Deus que mandar sobre o mundo o dilúvio e repreender como deveria vencer a Segunda Guerra, e foi trabalhando, criou novamente a descendência de Noé, foi até Abraão e foi concluindo o seu trabalho e
e para vencer a Segunda Guerra, teve que enviar o seu filho Jesus para não perder totalmente a Segunda Guerra e nem os segundos anjos, que foi criado segundo o amor de Deus. E veio Jesus em carne, se fez homem, e aí lutou contra os poderes da terra, lutou contra o poder soberano da terra. Aí o poder soberano da terra, com a força do poder do poder e do dinheiro, pensou que com isso venceria a guerra. Aí Jesus, como enviado do Pai, falou: eu tenho poder maior do que o poder do dinheiro, o poder do terreno. Eu tenho uma ordem a ser cumprida, que é a obediência. Assim como foi a desobediência no Éden, veio o poder da obediência absoluta a Deus, e Jesus mostrou no santo lenho da cruz como vencer a Segunda Guerra, e venceu com o seu preciosíssimo sangue. Deixou mais uma vez o estandarte da vitória, quando ele entregou a Pedro: Pedro, toca a você o poder de atar e desatar. E Pedro ficou trabalhando e com o poder na mão dada pelo o vencedor da Segunda Guerra. Então aí começou a Terceira Guerra Mundial, com a Igreja de Cristo, uma luta tenebrosa entre a Trindade celeste e a Trindade infernal. A luta é grande, porque desde que Jesus ressuscitou, ele foi para o seu trono e deixou seus comandantes aqui na terra lutando contra o poder das trevas, e é uma luta travada. Vai fazer 2000 anos, ainda não fizemos 2000 anos desta luta da Terceira Guerra. Não é a Terceira Guerra Mundial, é a Terceira Guerra Universal, onde a guerra agora não é na carne, mas é no espírito, onde as pessoas não compreendem. No Antigo Testamento se oferecia o sangue dos bodes, dos bezerros, para apagar os pecados daquelas pessoas que cometiam erros diante de Deus. Aí veio a nova e eterna aliança. Não é sangue de animais, não é sangue de nenhum ritual terreno. É o sangue da nova e eterna aliança, é o sangue de Cristo, derramado na cruz para a redenção dos homens. E aí, poucas pessoas conhecem esta aliança onde Deus santo e verdadeiro,
que venceu a morte e o inferno no santo lenho da cruz, o estandarte da salvação, é o sinal da Santa Cruz. E quando Cristo derramou todo o seu sangue e deixou na pessoa de Pedro o poder de atar e desatar, de consagrar e deixar o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo para alimento das almas. Chegou no capítulo 6 de São João, falou que quem come a minha carne e bebe o meu sangue fica em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. A grande batalha da Terceira Guerra, que é uma guerra decisiva, porque quem vencer a guerra das almas com o sinal da cruz, com o sinal da Santa Cruz, esse vencerá a Terceira Guerra Mundial e nunca mais teremos guerra no universo, nunca mais teremos poder contra o poder, porque Deus vai se manifestar definitivamente e vai acabar com todas as guerras que já existiu e vamos viver os vencedores da cruz, ressuscita com Cristo. Os vencedores das trevas, viver eternamente na escuridão das trevas. Então, é um vídeo hoje assim de profundidade, de conhecimentos, que só pode ter frutos quem realmente deixar este mundo de lado, renunciar este mundo e abraçar a cruz de Cristo, o estandarte da vitória. Quem tem o sinal da cruz tem a vitória. E então, eu tenho um desejo imenso de tentar falar um pouco segundo o entendimento espiritual, e quem tiver a felicidade de compreender, receba esta mensagem como um presente de uma pessoa que sobreviveu desde 1966 até o dia de hoje, viveu esta guerra, uma guerra tenebrosa, uma guerra sangrenta de sangue espiritual, onde as pessoas, em vez de se aproveitar do sangue do Cordeiro, querem se aproveitar do sangue do pecado das vítimas, dos erros que cometeram durante a sua vida. Eu, quando comecei a gravar estes vídeos, se eu não me engano, foi o terceiro, no início, há 3 anos atrás, eu comecei a falar do grande escritor Hugo Vast. Ele deixou para nós, apontando o caminho da salvação. E eu não tenho nenhuma dúvida que foi o início de uma caminhada de 60 anos de um profundo conhecimento na coroação de Cirudan, que é o capítulo onde intitula A Coroação de Cirudan. Tem a história de um menino de 7 para 8 anos que foi crucificado para não cuspir na hóstia. E esta criança que foi crucificado para não cuspir a hóstia representava uma criança com a minha idade. E eu atribuí esta crucificação à minha pessoa, e eu me sinto crucificado desde 1966 até hoje.
e tenho muito ainda a falar sobre esta crucificação. E quem tiver interesse em conhecer mais essa história, que participe mais das minhas conferências, em que eu pouco tinha condições de estar ensinando as coisas espirituais, mas não tenho como evitar, tenho que falar. E se alguém se interessa em conhecer mais esse grande escritor por pseudônimo de Hugo Vast, é um amplo conhecimento, é um caminho difícil que eu carrego desde a minha infância, mas eu tenho colhido tantos frutos, tanta caridade deste escritor que foi um presente da divina providência de Deus para os dias de hoje. Então, se eu tivesse que falar de Hugo Vast, eu falaria o dia inteiro, mas estou falando aqui um pouquinho e espero que alguém que tenha vontade de conhecer mais, a gente possamos falar sobre este escritor, que eu não tenho dúvida que foi um mensageiro que Deus enviou para nós alertar as coisas da Segunda Guerra, da Primeira, da Segunda e da Terceira Guerra espiritual. E essa guerra, essa Terceira Guerra espiritual é uma das coisas mais tenebrosas que possa presenciar um mortal. Porque se um mortal viver aqui no planeta Terra e não conhecer o perigo da Terceira Guerra, fatalmente ele escapará dos castigos eternos. Por isso, tenham todos um dia feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.